Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de noções de atuária, aula número 12. Hoje o nosso tema é contabilidade atuarial. O objetivo da nossa aula, pessoal, é dar um pequeno conhecimento do como é que funciona a contabilidade atuarial, seguros, previdência social e complementar. A posição patrimonial e financeira de uma entidade, principalmente na área de previdenciária, atuarial, na área de seguros, é afetada pelos recursos econômicos que ela controla e as informações sobre esses recursos, bem como a sua capacidade de modificá-la, e são úteis para prever a capacidade da entidade de gerar caixa equivalente de caixa no futuro, principalmente no futuro. O pronunciamento 4.2 do pronunciamento conceitual básico, revisão 1 do Conselho Federal de Contabilidade diz: as demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, agrupando-os em classes de acordo com suas características econômicas, classes amplas, e são denominadas de elementos das demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à mensuração ou medição da posição patrimonial financeira no balanço são os ativos, passivos e o patrimônio líquido. O balanço patrimonial é a demonstração que fornece informações sobre situação patrimonial e financeira, possibilitando a obtenção de indicadores de liquidez, endividamento, estrutura de financiamento e dívida. O relatório apresenta uma descrição do conjunto de bens, direitos e obrigações, assim como o patrimônio líquido da entidade e os saldos de uma data. Você já tem bastante conhecimento dessa área, mas agora nós estamos falando, vamos fazer um detalhamento mais específico para a área atuarial. Quais são os grupos do balanço patrimonial? Este é dividido em 3 grandes grupos, bastante conhecidos de seus, que é o ativo, passivo e patrimônio líquido, os quais são analisados detalhadamente a seguir. Ativo representa o conjunto de recursos controlados pela entidade em determinada data, os quais se espera benefícios econômicos futuros, tais como imóveis, veículos, terrenos e direitos a receber decorrente de alguma aplicação financeira ou empréstimo concedido. O Comitê de Conhecimentos Contábeis, CPC, apresenta no procedimento conceitual básico, R1, a seguinte definição do ativo, item 4.4, a linha A. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. A definição que os ativos devem ser sempre representar benefícios econômicos futuros para quem os utiliza. Ao contrário, perde a característica de um ativo. Exemplo, você tem uma máquina quebrada e não tem mais conserto. Ela não representa um ativo do ponto de vista econômico, pois não gera nenhum benefício, apesar de representar um bem do ponto de vista físico. Ela ainda existe. Assim, os ativos são reconhecidos no balanço patrimonial de uma empresa apenas se representam benefícios econômicos futuros. Desta forma, os estoques obsoletos, créditos incobráveis, máquinas que não funcionam, devem ser eliminados da lista dos ativos da empresa. Passivo. Falando do ativo, agora passamos para o ativo. Passivo. Representa o conjunto de obrigações existentes para a entidade em determinada data, que são decorrentes de eventos ocorridos. Os passivos representam as obrigações que a empresa tem com terceiros, cuja liquidação resultará na saída de recursos econômicos de uma empresa, tanto na forma de recursos financeiros. O Comitê de Planejamentos Contábeis, CPC, apresenta para o procedimento conceitual básico a seguinte definição de passivo, item 4.4b, que é: passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte a saída de recursos da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. O patrimônio líquido, falando do ativo, passivo, agora passamos para o PL. Patrimônio líquido é correspondente ao valor residual dos ativos da entidade após a dedução dos passivos. Pode-se dizer que o patrimônio líquido representa os valores que estariam disponíveis aos acionistas ou proprietários de na data do balanço, na função desempenhada pela empresa do momento. Representa a riqueza residual pertencente aos proprietários. Ou seja, tira o ativo, menos o passivo, o residual, o que sobra. Então, esse é o patrimônio líquido.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis apresenta o pronunciamento conceitual básico, R1, da seguinte definição de patrimônio líquido. Item 4.4, a linha C. Patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos. Entendendo o desenvolvimento do patrimônio líquido ao longo do tempo, vejamos um exemplo. Um grupo de 3 pessoas decide abrir uma empresa no ramo de seguros, Corretora S.A., investindo o valor de R$ 20.000 cada um e formando um capital inicial de R$ 60.000. Depois da burocracia da abertura da empresa, as atividades são iniciadas. Uma nova entidade surge para controlar recursos, realiza operações, assume responsabilidade e obtém direitos. A contabilidade separa o que pertence à entidade, os donos da empresa, considerando que a empresa é destino do sócio. Distinção característica do princípio contábil da entidade. Vocês conhecem bem desse princípio. Ou seja, os recursos da empresa não se confundem com os recursos de sócios ou seus proprietários. O número de balanço pode ser colocado da seguinte forma. Suponhamos que a empresa chama-se, pelo nosso balancete de abertura, da seguinte forma. A empresa chama-se Corretora S.A. À esquerda nós temos os R$ 60.000, que é o caixa. À direita, o passivo, que é o capital social, 60 mil. Bastante lógico e básico, né? No início da atividade, o mesmo valor, 60 mil, esteja representado por 2 lugares no balanço. Isto é, acontece devido aos métodos utilizados a contabilidade de registro de operação da entidade. Esse é o método das partidas dobradas, bastante conhecido. Vem do princípio que toda aplicação de recurso no ativo tem uma fonte correspondente no passivo. No balanço patrimonial da Corretora S.A., para que essa funcione, os proprietários precisam de uma estrutura mínima, como um imóvel, para instalar os computadores, móveis e utensílios. Decide, então, comprar um computador de R$ 4.000 junto a um fornecedor, sendo que esse concedeu o prazo de 30 dias para o pagamento. E fazemos o lançamento. 4 mil, à esquerda, que é o computador, e à esquerda, a conta a pagar 4 mil lá no balanço, no passivo circulante. Percebe-se que o ativo da corretora aumentou de 60 para 64, pois o computador passou a integrar o ativo. Do lado direito, os recursos da compra do computador vieram de terceiros, mais fornecedores, que a empresa não utilizou recursos próprios sócios para a compra. Depois de registrada essa operação da compra, o total do ativo ficou 64, idêntica à soma do passivo mais o valor do patrimônio líquido. No mês de atividade, a empresa prestou serviço de 10 mil à vista. O caixa aumentou R$ 10.000 de serviço prestado. O ativo passou a ser 74 mil. É 64 mais 10 mil. Por outro lado, ao prestar esse serviço, a empresa gastou 1.500 de combustível, telefone e energia elétrica. O total do ativo passou a ser 74. O passivo passou a ser 72.500. Analisando a situação, após a prestação do serviço, pode-se indagar onde vieram os recursos aplicados da empresa. Percebe que os recursos aplicados, a dívida do fornecedor, ainda não paga, representa uma parte dos fundos de recursos, o valor de 4 mil. Sendo outros 60 mil, os recursos iniciais do capital. De onde surge, então, a diferença entre 8 mil e o que está faltando? Verifique se 8 mil aumentou o ativo da empresa. O fato de a corretora ter feito serviço de 10 mil e ter gasto apenas 1.500. Então, gerou um aumento de 8.500 no patrimônio líquido. Esse acréscimo, o valor pertencente ao proprietário, por resultado gerado da atividade a ele destinado. Portanto, fez essa disposição aí no pequeno grupo patrimonial que vocês vão ver aí nos seus slides. A conta lucros indica um recurso de 8.500 foi originado da operação da empresa e são distribuídos e estarão financiando os ativos da empresa. A figura balanço patrimonial indica do lado esquerdo os bens e direitos da entidade, os quais devem representar os benefícios econômicos futuros. Do lado direito, temos o passivo, representado pelas dívidas com terceiro, e o PL, composto pelo capital e lucros. A classificação do balanço patrimonial pode ser feita pelos critérios da lei das SA 6.000, lei 6.404, e alterações posteriores. Conforme o legislativo, os ativos são classificados em função do prazo de realização e passivo em função do prazo de exigibilidade, dividido por 2 grupos. Passivo circulante, passivo não circulante. E o desvio da água dos 2 grupos é padronizado pela NBC, a norma brasileira de contabilidade. E considera-se o ativo circulante os itens que realizam até 1 ano, contando o passivo do dado do balanço e considera o passivo circulante de itens exigíveis até 1 ano. Circulante de itens exigíveis em até 1 ano, contado a partir da data do balanço.
Por sua vez, o grupo não circulante são registrados e eles realizarão e serão pagos em período superior a um ano, contando a partir da data do balanço. Se a empresa tiver um ciclo operacional maior que um ano, a classificação no grupo circulante de curto prazo e no grupo não circulante de longo prazo terá base de prazos desse ciclo. O objetivo dessas classificações do balanço patrimonial é evidenciar as informações de avaliação mais adequada da situação financeira em relação ao tempo de recebimento e pagamento. Classificação do balanço patrimonial ativo. No ativo, as contas são apresentadas em ordem decrescente de grau de liquidez, ou seja, das que apresentam maior grau de conversabilidade dos recursos financeiros aos de menor grau. Classificação no balanço patrimonial. Ativo circulante. De acordo com a lei das SA, o ativo circulante é definido como bem de direito realizado, utilizado dentro do período do ciclo de operação da empresa ou no período de 12 meses da dado balanço, o que for maior. Ativo não circulante é dividido em alguns subgrupos: realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. No passivo, nós temos as contas que são apresentadas em ordem decrescente do grau de exigibilidade, ou seja, das que vencem em menor prazo e com de maior prazo de pagamento. Passivo circulante constitui as obrigações da entidade com vencimento dentro do prazo de 12 meses contado a dado balanço ou dentro do ciclo operacional. Dos dois, o maior. O passivo não circulante, composto de obrigações da entidade, exigível um período de 12, posterior a 12 meses de data de balanço, ou período maior do ciclo operacional da empresa. E, por último, nós temos o patrimônio líquido, que é apresentado apresentado pelos passivos circulante e não circulante, e é composto pelo capital social, é apresentado depois do passivo circulante e passivo não circulante, que é composto pelo capital social, as reservas, ajustes de avaliação patrimonial, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Portanto, nós temos uma pequena demonstração do que é o balanço patrimonial que você reconhece. Para na próxima aula, nós fazemos a sequência, a aula número 13, vamos fazer a sequência, mas entrando especificamente na contabilidade, Torel. Era isso a nossa aula de hoje. Obrigado.